Banco do Brasil não para de cair e, junto com ele, mais e mais notícias negativas a cada semana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma notícia negativa que o JP Morgan projetou sobre o Banco do Brasil em relação ao seu lucro líquido. Vou falar também sobre uma notícia um pouquinho mais antiga do Banco Safra em relação também ao Banco do Brasil e a queda do lucro líquido dele. Quanto de dividendo eu espero agora no segundo trimestre de 2025. Vou mostrar alguns dados do Banco Central sobre a inadimplência. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI. E bora pro vídeo. Essa notícia da Infomoney em relação ao Banco do Brasil, onde o JP Morgan aponta alguns dados de inadimplência do agro, mostram que o JP Morgan espera uma queda de 50% do lucro líquido em relação ao segundo TRI de 2024. Nessa matéria, ele destaca alguns pontos sobre o aumento da inadimplência em relação aos dados do Banco Central. Eu vou mostrar para vocês a seguir, como podemos ver nessa parte aqui. Ele acredita que vai ter mais provisões em relação aos devedores duvidosos. E o que acontece? Quando o banco empresta seu dinheiro, isso é colocado como um ativo do banco, porque ele vai receber um crédito, mas ele calcula ao mesmo tempo essas provisões, que são o quê? São passivos, seriam despesas caso esse lucro não aconteça. Então, com o aumento das provisões, esse passivo vai bater no lucro líquido. Então, com provisões aumentando, lucro líquido menor. Não tem muito segredo. Então, o JP Morgan destaca vários pontos falando que vê um forte aumento de inadimplência e os dados já mostram isso do Banco Central. E o JP Morgan espera um lucro líquido de 4,9 bilhões em relação ao segundo TRI de 2025. Então, calculando rapidamente, 4,900 bilhões dividido pelo lucro líquido do ano passado, menos 1 vezes 100. Uma queda de 48% em relação ao segundo TRI de 2024. Essa é a expectativa do JP Morgan para o Banco do Brasil. Aí aqui na matéria ele fala que o BB estaria sendo negociado a 4,7 preço sobre lucro, para 2026 3,9, porque ele espera uma melhora do lucro líquido para o ano que vem, o que é o que todo mundo espera, o que é o que já aconteceu no passado. O Banco Safra destaca um aumento de inadimplência em cerca de 70% em relação ao segundo TRI de 2024. Espera uma perda de crédito de 14 bilhões, um lucro líquido para o segundo TRI de 2025 de 4,6 bilhões, também uma queda de 50% em relação ao ano passado. E todos esses dados estão no Banco Central, mas aqui é o dado do Banco Central em relação à inadimplência da carteira de crédito com recursos direcionados do crédito rural. Observem aqui embaixo, isso aqui é somente do crédito rural. E observem a forte alta que está tendo ultimamente. Se observarmos, aqui já estão os dados de abril. Olhem o quanto subiu mais em relação ao primeiro trimestre. Então, aquele resultado ruim do Banco do Brasil foi referente a essa parte, agora vai ser a essa parte. Lá em 2024, já estava tendo um aumento da inadimplência do agro, como podemos ver no balanço do banco. Então, até cessar essa inadimplência, como foi lá em 2017, observe que o gráfico aqui, lá em 2017, para assim a inadimplência do agro diminuir, o mercado vai continuar batendo no banco até que exista uma queda da inadimplência. E aquela história, aqui é o dado total de todo o sistema financeiro nacional. Mas, como o Banco do Brasil é o maior financiador do crédito rural, os analistas já olham para esse dado e já sabem que vai ser no Banco do Brasil. Então, como podem ver, não está nada bonito isso aqui. Mas, como aconteceu no passado, o crédito rural pode começar a voltar a ter uma diminuição de inadimplência, os resultados em relação a provisões para devedores duvidosos diminuírem e assim o lucro do banco aumentar. E aqui eu coloquei um zoom para vocês perceberem. Observem como foi o aumento em abril. E essa parte aqui é do primeiro trimestre. Olhem como foi no primeiro trimestre, de janeiro a março. Ainda não saiu os outros dados. O dado de maio sai agora início de agosto. E lá, com certeza, se estiver aumentando mais ainda, o mercado vai bater ainda mais nas cotações do Banco do Brasil. E aqui já mostra os recursos com atrasos de 15 a 90 dias de pessoas físicas para o crédito rural do Sistema Financeiro Nacional. Então, observem que, para pessoas físicas, a situação só piora. Olha esse gráfico. Olha o aumento da inadimplência nos últimos meses. E observem lá em 2024 o que aconteceu. E lembrando que lá em 2024 teve esse aumento de inadimplência e o mercado já bateu no banco, mas com a queda o mercado já ficou um pouco mais otimista, mas
a inadimplência voltou ainda mais forte. E aqui eu coloquei um zoom no gráfico para vocês conseguirem observar. Observem a forte alta da inadimplência no primeiro trimestre, que é até aqui. E esse foi o resultado ruim do primeiro trimestre de 2025. Agora, com os dados somente de abril, olha aonde a inadimplência foi muito mais forte do que no primeiro tri. Por isso que o mercado já espera uma queda muito forte no lucro do Banco do Brasil, pelo aumento das provisões de devedores duvidosos. E também na parte de inadimplência para a pessoa jurídica, isso aqui é total, então não tem como saber se vai ser só do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco. Se vocês observarem o mercado, ele já vem batendo nos bancos em geral nas últimas semanas, por conta também do aumento da inadimplência para a pessoa jurídica. Se isso vai cessar, não sabemos. Precisamos de dados mais recentes para conseguir definir isso. Mas, como eu mostrei para vocês, a situação não está boa agora no curto prazo. Mas, como eu sempre destaco aqui nesse canal, geralmente, esses momentos muito ruins em empresas boas são geralmente momentos bons de compra, pensando no médio a longo prazo, pensando daqui 5 a 10 anos. Por quê? Geralmente, o mercado bate de forma mais exagerada do que deveria, abrindo fortes janelas de aporte no curto prazo, mas o investidor que tem visão de médio a longo prazo, ele vai pegar excelentes preços e depois lucrar muito com isso. Mas como eu destaco para vocês, eu sou investidor de médio a longo prazo, para mim, eu vou deixar o mercado bater no Banco do Brasil, para assim eu comprar mais ações para a minha carteira. Esse slide mostra a expectativa do Safra para o lucro do Banco do Brasil de 4,6 bilhões, com a queda de 51%, um ROI no trimestre de 10,3%. Observando os gráficos de inadimplência, é realmente viável. Em relação aos dividendos do Banco do Brasil, esses dividendos aqui já foram anunciados. O próximo dividendo anunciado vai ser esse daqui, que vai ser anunciado no dia 13/8, com Datacom no 1º de setembro e pagamento para 11 de setembro. O último dividendo anunciado pelo Banco do Brasil em relação ao segundo TRI de 2025 foi esse JCP, que foi aquela JCP pequenininho que vimos, de 0,09 centavos. O que eu fiz aqui? Eu peguei todos os dividendos dos últimos 3 anos do Banco do Brasil e vi que existe um padrão de pagamentos em relação a esses dividendos. O último dividendo anunciado foi esse de junho, de 0,9 centavos. Observe que ele tem uma queda de 51% em relação ao do ano passado, de 2024. E é exatamente o que eu espero para esse dividendo que vai ser anunciado agora em agosto. Fazendo uma conta novamente, vamos lá, uma conta de padeiro, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu vou fazer a conta em relação ao segundo TRI de 2024, os 9 bilhões e meio. Dividindo isso pela quantidade de ações do Banco do Brasil, que são 5 bilhões e 730, nós temos 1,65 de lucro por ação. Mas o banco não paga tudo isso em forma de dividendos. Ele ainda tira uma parte para a reserva de lucros. Geralmente eu vejo muita gente que esquece de colocar isso. 5% vai para reservas de lucros. Isso aqui seria o lucro por ação fora as reservas de lucros. Mas como o Banco do Brasil paga entre 40% e 45%, eu vou colocar 42% de payout. Só para vocês entenderem a conta. 0,42, isso dá 0,66 de dividendo em relação ao segundo TRI de 2024. Olha quanto foi lá no segundo TRI de 2024. 0,66 de dividendo. Então, com esse dividendo já anunciado do primeiro TRI, eu espero uma queda do dividendo também na mesma proporção do que foi nesse primeiro dividendo do segundo TRI, que foi esse de junho. O dividendo caiu um pouco mais de 50%, se fizermos a conta, o dividendo foi de 0,09, divide esse por o 0,20, que é o mesmo correspondente do ano passado, então foi 55% de queda. Então podemos esperar por volta disso. Se lá no ano passado pagou 46 centavos por ação nesse dividendo de setembro, se fizermos novamente a mesma conta, 0,46 vezes 0,55, que é o quê? Mais ou menos 55% de queda. Então, o Banco do Brasil poderia pagar mais ou menos 25 centavos por ação. Mas eu fui um pouco mais pessimista aqui por conta dessa possível queda maior ainda dos lucros. Se o banco realmente lucrar os 4.600 do Safra, dividindo pela quantidade de ações, ele teria um lucro por ação de 0,80, tirando a reserva de lucros, vai ser 76 possíveis para distribuição. Como ele vai distribuir 0,40, seria no máximo
30 centavos por ação em relação ao todo o segundo trimestre. Como ele já pagou menos 0,09, 21 centavos. Foi o que eu projeto. Eu projeto 21 centavos. Na parte mais pessimista. Tudo bem, pode ser um pouquinho mais, lá para 5, 5,200, mas observe que se olhar em relação a essa queda do segundo TRI referente a esse primeiro dividendo, pode ser no máximo 25 centavos por ação. Então não espere mais que isso. Entre 21 a 25 centavos por ação é o que eu espero de dividendos anunciados agora no segundo TRI de 2025. O quanto de yield isso daria, você divide pela cotação atual de 20,50 e multiplica por 100. Um dividendo de 1,05% para esse anúncio de setembro/agosto. Então é o que a gente espera. Obviamente o lucro está muito ruim agora, mas esperamos uma melhora dos resultados para os outros trimestres, assim como eu mostrei aqui. Então, projetando os outros resultados para os trimestres, são esses outros dividendos que eu espero. Vamos ver como vai sair esse aqui, aí qualquer coisa eu ajusto em relação a esses outros proventos. E, novamente, o mercado continua batendo forte nas cotações do Banco do Brasil, obviamente com um motivo bem claro, aumento da inadimplência e aumento de provisões. Como eu já falei com vocês, o Banco do Brasil ainda está perto de patamares históricos muito baixos e pode ser, sim, uma excelente oportunidade, pensando no médio e a longo prazo. E olhando para o histórico de quedas do Banco do Brasil, como eu falei com vocês várias vezes, o banco sempre caiu pelo menos 50% a 60% em vários anos, olhando para seu histórico. Então, não seria nada irreal o banco cair ali para a faixa dos R$18, como eu já venho falado em vários vídeos. Bom, olhando para essa projeção do Safra, que ele espera 4,6 bilhões, pegando o resultado do primeiro TRI, que foi de 7,4 mais ou menos, podemos esperar um trimestre de quase 12 bilhões de reais. E anualizando esse lucro, seria 24 bilhões no ano, que é essa parte mais pessimista aqui do meu cenário de preço-teto. A parte mais pessimista já está em 24 bilhões. O Banco do Brasil poderia pagar um dividendo de 7,76 nesse ano de 2025. Isso daria 1,59 por ação, com o payout de 40%, eu não mudei esse payout. Se o banco anunciar uma diminuição do payout, o dividendo vai cair ainda mais. O PL projetado está em 4,9 para esse ano de 2025 e meu preço-teto ainda continua em R$25. Vamos ver esse balanço, qualquer coisa diminua mais o preço-teto. Nesse caso, temos 21% de margem de segurança. Se for 28 bilhões de lucro líquido ao total no ano, esse seria meu resultado otimista. O banco pagaria 8,41%, 1,72 de dividendo por ação, um PL de 4,52. No curto prazo, os resultados estão realmente bem ruins, mas eu espero uma melhora dos resultados do Banco do Brasil, principalmente para o ano que vem e também 2027. Como eu falei com vocês, eu não fico ligando muito para essas oscilações do curto prazo, mesmo com essas notícias negativas. Eu geralmente pego elas apenas para ter uma projeção. Pode acontecer, mas para mim meio que tanto faz, porque minha visão é de médio a longo prazo, porque como eu mostrei para vocês, várias vezes o banco vai cair muito e geralmente essas janelas são excelentes janelas de aporte, na minha humilde opinião. Então, caso o banco caia mais, eu vou colocar mais Banco do Brasil na minha carteira e ele atualmente é a maior posição da carteira, minha carteira pessoal e também da carteira do canal. Para mim, tá tudo bem. Mesmo com esses resultados ruins, essa expectativa ruim para curto prazo, eu mantenho o Banco do Brasil, prefiro não fazer essa sardinhagem de tentar vender agora para comprar mais barato, porque esse resultado de curto prazo para mim não faz muita diferença. Esse vídeo foi bem breve, falando algumas perspectivas sobre o banco. Comenta aqui alguma coisa em relação ao Banco do Brasil, se você tem Banco do Brasil na carteira, quantas ações você tem, se você acha que o resultado vai ser bem ruim assim. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.